Um bom dia a todos, de forma especial ao Dom Gregório, não é? E a todos os padres membros dessa mesa, um agradecimento pelo convite, pela presença, e a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui. Eu espero que essa manhã seja realmente uma manhã de enriquecimento, de formação, e vocês, nós todos, possamos sair daqui dessa Assembleia Diocesana com um coração mais incandescente do desejo da missão. Eu sou professor, sou sacerdote, é verdade, padre, mas gosto demais de dar aula e tenho uma ascendência italiana. E como tal, o italiano sabe só como professor. E como italiano gosta de gesticular, de andar para lá e para cá. Então, eu não sei se eu vou conseguir ficar à mesa aqui. Pode ser? Eu acho que eu não vou conseguir, não é? E eu preparei um material que vai aquecendo já então o nosso pensamento. Vou ficar por aqui, isso. Se de repente os senhores, não sei se vai ser fácil. Olha, eu desestruturando as coisas aqui, eu peço desculpas. Mas talvez seja melhor para acompanhar, não é? Então tá bom. Nós estamos vendo nesse ano, de forma muito especial, o mês missionário extraordinário. Conto um segredo para vocês. Somente o Brasil, de forma muito específica, vive o mês de outubro como um mês missionário. Essa é uma realidade que é mais comum a nós do que a Igreja Universal. No entanto, o Papa Francisco, por ser um Papa latino-americano, muito próximo das realidades brasileiras, ali do nosso país vizinho, Argentina, conhecendo essa dinâmica do mês missionário, ele quis, não é, transformar o mês missionário numa realidade universal. É verdade que nós temos o Domingo das Missões, que é o que vai acontecer amanhã e que já acontece há muitos anos, mas não como um período de um mês inteiro. Junto com esse desejo de transformar o mês de outubro como um mês missionário, este ano o Papa decretou o mês missionário extraordinário. E ele tinha o objetivo, como nós vamos conhecer, de recordar os 100 anos de um documento importante para a missão. Para esse ano, ele então colocou esse tema, que eu acredito que dê para que nós leiamos e acho que já ouvimos alguma outra vez. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Vamos ler juntos? Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Então nós vamos, não é, de certa forma, contextualizando a dinâmica das duas partilhas, das duas formações que eu desejo passar para vocês dentro desse contexto, emoldurado nesse contexto do mês extraordinário. Mas antes eu queria aquecer o coração missionário de vocês com algumas frases que têm recuado no coração e na vida desde quando as ouvi a primeira vez, e tem feito e tem vindo até a mim e tem realmente feito muito bem. E porque tem feito bem a mim, espero que possa ajudá-los também a dar um início, a aquecer o coração para cada um de vocês. Para o início de conversa, portanto, vamos ouvir a irmã Inês. A irmã Inês é a presidente da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil. E numa palestra que ela dava para nós lá em Brasília, ela disse a seguinte frase: se o coração não arde, os pés não andam. Se o coração não arde de amor por Jesus, os pés não andam. Ou seja, se nós, de certa forma, pensarmos um termômetro para a missão, e a missão no sentido de ir ao encontro do outro, se nós estamos um pouco lentos, se estamos de repente um pouco letárgicos, se estamos um pouco com uma certa preguiça, talvez porque estejamos menos apaixonados por Jesus. Isso é forte. Isso é muito forte. Essa semana agora,
nós tivemos a visita em Brasília do arcebispo de Dili. Dili é uma cidadezinha de um país chamado Timor-Leste, uma ilha pequenininha perto ali da Indonésia. Dom Virgílio veio pedir ajuda à CNBB nesse processo de cooperação intereclesial, envio de sacerdotes, de professores para lá. Sabe quantas dioceses tem Timor-Leste? 3. Sabe quanto é a população do Timor-Leste? 1.500.000 pessoas. Essa pequena igreja de 3 dioceses, com 1,5 milhão de pessoas, já mandou missionários, inclusive para o Brasil, porque tem uma missionária canociana aqui na diocese de Petrópolis, que é do Timor-Leste, que está fazendo um curso de português lá em Brasília. Pensa conosco, nós somos quantos milhões de pessoas? Quantos milhões? E quantos são os missionários que deixam as suas casas e vão de repente para anunciar o Evangelho em outras nações? Mas eu tenho que deixar, e o meu trabalho, e é isso, e a família. Será que o nosso coração não precisa de um aquecer maior para que ele se torne de verdade a nossa vida missionária? Vem completar então Dom Odeli, que é o bispo referencial da comissão a qual eu trabalho. Ele é o bispo de Chapecó, e na abertura do mês missionário, lá no Santuário Nacional, ele, na sua homilia, falou o seguinte: a missão se faz com os pés dos que vão, com o coração dos que rezam, com as mãos que ajudam. Pode ser realmente que eu não tenha condições de ir, porque tenho já minha família, mas eu posso rezar pelas missões. Não quero que ninguém levante a mão e diga assim: eu faço isso, mas eu quero que você seja sincero com a tua consciência. No teu texto diário, você reza pelas missões? Sinceramente, uma Ave Maria do teu texto? Ou só rezamos pelas nossas intenções, pelas as minhas preocupações, mas eu esqueço de ver a necessidade do outro e aquele que tem a coragem de ir até o outro para ajudá-lo? Os cristãos perseguidos no Oriente, as catástrofes naturais lá longe de nós estamos tranquilos aqui, mas de repente, será que a nossa oração, São Vicente Pallotti diz isso: aonde os meus pés não chegam, que as minhas orações possam me levar? Olha só, um coração missionário, um sacerdote de Roma que, de certa forma, tinha horizontes infinitos de fronteira no coração. Por falar em horizontes e fronteira, a gente vai ver na outra frase. Completo essa ainda: com as mãos que ajudam. Por quê? Porque realmente, às vezes, eu não tenho condições de ir, faço a minha oração, mas eu tenho condições de contribuir para que as missões aconteçam nas fronteiras. Amanhã, por exemplo, acontece a coleta pelas missões. Aquela oferta é destinada ao Papa, que depois vai distribuir as necessidades da igreja em situações de muita dificuldade, na África, na Ásia e em outros lugares. Sabiam disso? Aqui no Brasil a mesma coisa. Muitas e muitas obras, não é, de caridade, de evangelização, são subsidiadas com a coleta que a gente faz amanhã. E às vezes a gente não tem essa coragem de ajudar um pouco mais no domingo das missões, porque levantam questionamentos por aí, dizendo que há desvio de verba. Hoje eu estou vendo o quanto a gente precisa dos R$2 da Dona Maria, do apostolado da oração, para poder de repente levar aquela refeição para algum lugar, como por exemplo no Timor, ou na Guiné-Bissau, em Moçambique, ou no Haiti, que são os projetos mais próximos da minha comissão que a gente tem trabalhado. Então o missionário, ele tem condições de ir, de rezar e de contribuir. Todos nós somos missionários, e como missionários sabemos onde a gente tem que ir.
E a fronteira do amor, a gente não tem fronteiras. Convido a irmã Bernadette, essa primeira irmã que está aqui, uma irmã, essas três são missionárias italianas de São Francisco Xavier, que em 2014, no Burundi, um país africano, as três, com mais de 80 anos, foram martirizadas, foram mortas. Na mesma noite, com requintes de crueldade. E irmã Bernadette, a primeira, escrevendo uma carta para sua sobrinha, na sua carta ela escreve assim: a missão é a fronteira do amor. Aonde até o amor deve ir, é onde o missionário deve ir. Geográfica ou existencialmente falando. Situações geograficamente distantes, o que pode acontecer que de repente dessas 1000 e tantas pessoas aqui, alguns cheguem justamente como padres, como diáconos, como leigos, como religiosos, coloquem-se à disposição de Dom Gregório e falem assim: olha, Dom Gregório, estou disposto a ir para a África, estou disposto a ir para a Ásia. O amor pode levar até lá. O amor, só o amor que aquece o coração e faz com que os nossos pés andem. Mas de repente são situações existenciais. De fato, nós sabemos que as zonas de meretrício estão perto das nossas igrejas. Nós sabemos que os presídios estão ali, ao alcance do nosso olhar. Nós sabemos que as bocas estão bem perto das nossas casas. Nós sabemos que os hospitais estão ali. Mas não só essas instituições, nós sabemos que a vizinha, Dona Maria, que quebrou o fêmur, ela está ali do nosso lado e a gente não vai até ela. Por quê? Porque a Dona Maria, nossa, ela fofocou tanto, ela, minha vizinha, deu tanto problema para mim. Não é verdade? Mas o amor faz com que a gente vá às fronteiras geográficas e existenciais. Você ama? Eu amo. Eu amo mais a Deus, aos outros, do que a mim mesmo. Naquela catequese sobre a cruz, a gente poderia ainda acrescentar: Ele nos amou mais que a si mesmo. Como cristãos, nós temos essa vocação de missão. Não é algo à parte, não é algo à parte, não é um apêndice, não é uma consequência ou de fazer alguma coisa de vez em quando, não. É algo essencial para a vida do cristão, é algo essencial para a vida de um padre, é algo essencial para a vida de um catequista, de qualquer um de nós, porque a missão é a essência da igreja, como nós vamos ver. Essas três frases têm ecoado, e eu tenho rezado e refletido, não é? Não só pela função que eu estou vivendo agora, mas porque, como o próprio padre Dom Gregório disse, desde quando entrei no seminário eu gosto da missão, mesmo que eu não tenha ido ainda geograficamente ad gens. O que é ad gens? Além fronteira, aos lugares onde eu gostaria de ir, de poder testemunhar Jesus Cristo. Ainda não tive condições. A minha comunidade sabe disso, meu superior sabe disso. Ele me colocou na formação e tentei justamente trabalhar com os meus estudantes para que eles tenham horizontes mais largos, não é? Os estudantes, os meus alunos, alguns que estão aqui presentes, outros que têm essa paixão pela missão, e agora nessa função de animação missionária da Igreja do Brasil, aonde se o coração não arde, os pés não andam. A missão é feita com os pés dos que vão, com o coração dos que rezam, com as mãos que ajudam. E a missão é a fronteira do amor. Essas três frases, que elas fiquem aí, de certa forma, ecoando no coração e na mente de cada um, para de repente, depois dessa manhã, dessa assembleia, desse dia, o nosso coração se tornar mais identificado com a missão. O Papa Francisco então decretou esse mês missionário extraordinário. Para quê?
para uma abertura à universalidade da missão. O horizonte mais longínquo da missão deve ser sempre ad gentes, como a gente pode ver. Despertar a consciência da missio ad gentes. E o que é a missio ad gentes? É essa missão além fronteira, em direção às gentes, aos povos. Essa expressão ela vai ser muito comum. Eu queria que isso ecoasse, vocês entendessem, missio ad gentes. Todos nós somos missionários e realmente somos missionários até na nossa situação bem perto da nossa casa, mas o horizonte maior, a fronteira maior leva a igreja a situações geograficamente distantes e, de certa forma, muito desafiadoras por causa das outras religiões, por causa das outras situações políticas, por exemplo, em determinados países onde o cristianismo não é a maioria, não é a religião oficial. Então, o primeiro objetivo do mês missionário é despertar a missio ad gentes. Entendam, mesmo que eu não vá, mesmo que não seja eu que vou, que sinto no coração queimar para a missão ad gentes, eu, na minha vida de oração, sustento com a minha prece os missionários que estão lá. Os missionários que vieram, deixaram suas casas, estão testemunhando a missão, por exemplo, aqui na Diocese de Petrópolis. Retomar com novo impulso a ação missionária na vida cristã e na vida pastoral da igreja. E essa é uma proposta que o Papa Francisco ecoa aquilo que o Papa Bento XVI ele disse, que a missão se torne paradigmática, ou seja, que a missão se torne o paradigma da ação pastoral da igreja. E a gente vai aprofundar um pouquinho, que tudo aquilo que eu faça seja em vista do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Celebrar o centenário da Carta Apostólica Máximo Illud do Papa Bento XV. Esse é o contexto cronológico. 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV escreveu uma carta apostólica chamada Máximo Illud, justamente direcionada aos missionários, ao testemunho da igreja e à presença da igreja na África e na Ásia. Então, para comemorar os 100 anos da Máximo Illud, o Papa Francisco decretou também, um dos motivos, o mês missionário, que tem como lema, como nós já vimos, batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão do mundo. Eu acabei de falar para vocês que o Papa Francisco tem a intenção, fazendo ecoar o que o Papa Bento XVI escreveu numa mensagem para o Dia Mundial das Missões, durante o seu pontificado, dizendo que a missão precisa se tornar paradigma para a ação da igreja. O que é paradigma? Às vezes paradigma é modelo, é exemplo. Paradigma é critério. São os óculos pelos quais a gente precisa observar e verificar e avaliar o agir da igreja. Ou seja, aquilo que eu faço, meu programa pastoral, na catequese, na animação com jovens, tem em vista a missão, testemunha Jesus Cristo como Senhor, realmente faz com que o outro tenha desejo de participar com a ação missionária. Precisa então ser paradigma de toda a obra da igreja. E numa reunião do Comitê Diretivo do CELAM em Bogotá, o Papa Francisco escreve assim: trata-se de pôr a missão de Jesus no coração da igreja, transformando em critério para medir o quê? Olha só que interessante, a eficácia de suas estruturas, os resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria que eles são capazes de suscitar. Porque sem alegria não se atrai ninguém. O Papa Francisco sempre deixa a sua deixa da questão da alegria, mas é profundíssimo isso. Será que a missão ela é paradigma do agir da igreja, da minha igreja diocesana, da minha igreja paroquial, da minha comunidade? E em que sentido? É o critério para eu medir a eficácia de suas estruturas?
Vamos dar um exemplo exagerado, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para fazer assim, é um exagero. Eu de vez em quando faço algumas hipérboles, justamente para fazer a gente pensar. Nós estamos vivendo, não estamos na diocese de Petrópolis, somos de uma diocese de uma metrópole muito grande, não é? Onde as pessoas saem 6 horas da manhã, vão para trabalhar, tem ali uma hora e meia de almoço, depois só voltam à tarde, certo? Só que o horário da paróquia é de 8 ao meio-dia do escritório e das 3 às 5 horas da tarde. Que horas que a pessoa que vai trabalhar vai colocar os papéis, por exemplo, no casamento, em andamento, no processo? Se a secretaria está fechada, na hora em que ele precisa estar, quem está trabalhando? Desculpa, eu estou dando exemplos exagerados, mas a gente precisa ter a coragem. O Papa Francisco, de certa forma, vai nos empurrando a ter a coragem de termos estruturas diferentes. A nossa estrutura de horário de paróquia, de repente, não está precisando de um upgrade, de uma mudança em vista da missão, para atingir algumas pessoas, para chegar até... Veja, mas é mais trabalho. Não, é ajuste de trabalho. Ou então, de repente, trazer 2 turnos de secretário, bem, um monte de coisa. Eu estou fazendo uma hipérbole, tá bom? É um fato fictício, mas eu quero mostrar para vocês o quê? Que precisamos tornar a missão paradigma. Ah, mas a catequese eu sou a catequista coordenadora só no final de semana. Só que no final de semana a gente sabe que infelizmente é uma situação que a gente também precisa trabalhar. São filhos de pais separados. Num final de semana está aqui na paróquia, no outro final de semana está com o outro cônjuge do outro lado, em outra cidade. Aí fica então apontando as faltas. Ah, mas ele está na falta aqui, está na falta lá. Bem, então vamos ter que encontrar um outro jeito para acompanhar aquela criança ou acompanhar de repente aquele adulto. Entendem essa questão? Tem que se tornar um paradigma da missão. A missão tem que ser o paradigma avaliativo do que? Critério para medir a eficácia de suas estruturas, os resultados de seu trabalho. Aqui é uma questão, mais uma vez, exagerada. Trabalhamos, fizemos um encontro de jovens com 60 jovens, passado 2 meses, só 5 permaneceram. E alguém chega e fala assim: ah, mas que bom que só 5. Não, desculpa. Temos que nos perguntar o que aconteceu, que a gente perdeu os 55. O que aconteceu? Ah, mas no final só poucos escolhidos. Não, hoje, nós precisamos pensar sim a qualidade desses cristãos que nós somos e acompanhamos, mas também a sua quantidade. Afinal de contas, uma andorinha só não faz verão. É necessário que todos caminhem juntos no desejo de um mundo melhor, de uma realidade eclesial melhor, não é? A fecundidade de seus ministros. Aí o Papa Francisco fala ao comitê de Silã e fala diretamente a nós, padres, ministros ordenados, não é? A fecundidade, essa palavra é muito própria do Papa Francisco. E quando a gente diz que uma pessoa é fecunda, uma família fecunda, é quando ela gera o quê? Filhos, não é? Então, esse é um critério missionário, um paradigmático para o sacerdócio, avaliativo. Eu tenho gerado filhos para a igreja, como padre, como pai. Olha só que bonita essa palavra. Como pai. Ou os meus filhos têm deixado a comunidade porque eu tenho sido ríspido, tenho sido rude, não tenho tratado com carinho os meus paroquianos. Isso é o Papa Francisco, né? Falando a nós. E aí um detalhe, não é? E a alegria que eles quem? Os ministros, são capazes de suscitar. O padre que gera alegria, está satisfeito o ministro que está satisfeito na sua vocação, ele é fecundo e ele é alegre. A alegria sai pelos poros, não é uma alegria bonachona, nada disso, mas é uma satisfação, uma plenitude. Quando se celebra uma Santa Missa, quando se prega a palavra, você percebe que aquela pessoa está completa, aquele padre está completo, ele está alegre, ele é alegre.
A missão atrai, ou melhor, a alegria atrai também, porque sem alegria não se atrai ninguém. Portanto, o Papa Francisco, com o mês missionário, vem colocar a missão como paradigma avaliativo de todas as nossas atividades. Somos missionários quando catequizamos, quando fazemos a catequese, quando fazemos os encontros, a eficácia. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. Agora a gente vai fazer essa reflexão ainda, não é, aprofundando para esse revigoramento pastoral. Aqui não dá para ver direito, mas é uma foto de brasas. Imagina brasas numa fogueira. E algumas palavras que estão, não é, de certa forma, ligadas a esse revigorar. Revigorar, pode ir. Reavivar, reanimar, reacender, retomar. Todas as palavras na mesma linha. O desejo é revigoramento pastoral. Então vamos aí, quais são, não é, as dimensões desse reavivar? E como acontecer esse reacender? Como refazer um caminho, retomar um caminho? Revigorar é dar um novo vigor, é robustecer, dar novo alento, trazendo novidades para aquela realidade que está em brasas, que está se apagando. Revigorar é como se estivesse apagando alguma coisa, enfraquecendo, e é necessário dar nova força, novo alento. Mas como a gente faz isso? Como a gente deve revigorar a nossa pastoral? Como a gente deve revigorar as nossas estruturas? Reacender, retomar um caminho pastoral nas nossas comunidades, nos nossos planos pastorais. Como fazer isso? E aí não podemos nunca abrir mão que o novo vem sempre de Jesus Cristo. Existe um documento importantíssimo para a vida consagrada. O documento é esse, Partir de Cristo. E no primeiro parágrafo a gente lê assim: contemplando o rosto crucificado e glorioso de Cristo e testemunhando o seu amor no mundo, as pessoas consagradas acolhem com alegria no início do terceiro milênio o urgente convite do Santo Padre João Paulo II a fazer-se ao lar do quinalto e de além. Tais palavras, ressoadas em toda a igreja, suscitaram uma nova grande esperança, reavivaram o desejo de uma vida evangélica mais intensa e abriram de par em par os horizontes do diálogo e da missão. Partir de Cristo, a partir de Cristo. Cristo é a fonte revigoradora da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de renovação e revigoramento da igreja. Se queremos robustecer, não é? Dar novo alento, realmente precisamos redescobrir Jesus Cristo. Pode ser que seja óbvio, mas não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim, mas é necessário. Aí está, mais uma vez, o termômetro para a nossa vida missionária. Se nossas realidades e estruturas são eficazes, se não são, talvez esteja faltando aquela paixão. E aquela paixão por Jesus Cristo que acontece a partir do encontro com Ele. A partir do encontro com Ele. Somente quando nós tivermos profunda intimidade com Ele, e é muito próprio ali, ó, a imagem que vocês escolheram para o congresso missionário, para a Assembleia, não é? O Cristo que é a videira, o Evangelho de João, capítulo 15. Somente unido a Cristo é que se dá frutos. Somente unido a Cristo. Somente unido a Cristo. Por favor. Mas aonde nós vamos encontrar o Cristo? Aonde encontramos? Se a premissa é essa, para que nós vivamos um revigoramento, para robustecer, o fortalecimento da nossa vida eclesial, pastoral, é necessário que a gente parta de Cristo. A partir de Cristo, é necessário que a gente o encontre. E onde nós vamos encontrar? Cito, portanto, um documento da igreja chamado Sacrosanto Concílio, não é? Parágrafo 7, importantíssimo para nós, importantíssimo.
do qual a gente não abre mão. Naquele documento sobre a Sagrada Liturgia, os padres conciliares, eles escrevem: para realizar tão grande obra, que é a obra missionária, a obra eclesial, é necessário encontrá-lo, é necessário ver, conhecer Cristo que está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro. O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz, quer e sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja as Sagradas Escrituras. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estou no meio deles. Quer dizer que para o revigoramento acontecer, para que a missão aconteça, é necessário que eu esteja em profunda intimidade com Jesus Cristo e eu me encontre com Ele. E certo que Jesus está nesses lugares, nesses espaços teológicos, litúrgicos de forma especial. Por favor, onde Ele está presente? Nas ações litúrgicas, em qualquer um dos sacramentos, mas de forma única e excepcional na Santíssima Eucaristia. Como está a minha vida de oração, a minha vida eucarística? Quanto tempo eu gasto com Jesus Eucarístico? A minha frequência nas missas, às vezes não diárias, mas no domingo, a missa da catequese, eu estou tão distraído com a organização da liturgia, eu bebo daquela fonte, eu me encontro com Jesus na liturgia eucarística da Santa Missa, eu me uno, lembre, ali, aquela imagem. Para eu produzir frutos, para que realmente a missão aconteça, é necessário que eu esteja unido a Jesus. E eu me encontro de forma muito especial na Sagrada Liturgia, na Santíssima Eucaristia. Mais um pouco. Onde eu me encontro? Na proclamação da palavra em assembleia, e posso inclusive dizer na intimidade da Lexio Divina, da leitura diária. Jesus é o Verbo do Pai, Jesus é a Palavra de Deus. Como vai a minha leitura diária das Sagradas Escrituras? Realmente a Palavra de Deus é a luz que ilumina os meus pés, as minhas decisões? Ou ela só aparece quando eu estou em preparação para um evento grande? No dia a dia, como alimento diário, o pão da Palavra, o pão que é Jesus Cristo, que se dá como Eucaristia, como se dá também como palavra. Para alcançar o revigoramento da pastoral, é necessário que eu me encontre na Eucaristia, que eu me alimente da palavra. Mas não só, aonde mais eu me encontro? Na pessoa do ministro, que quando celebra os sacramentos, age em persona Christi. Então, o documento, o sacerdote age em persona Christi. Viver em unidade com Ele, colocar a sua opinião, é verdade, mas realmente vamos lá juntos fazer um caminho, não é, comunitário, com os conselhos de pastoral, conselho econômico, juntos. Essa maturidade de uma igreja onde todos nós estamos em vista, né, de uma edificação, uma eclesia, de uma comunidade eclesial que testemunha que Jesus é o Senhor, mas em unidade com o sacerdote, com o ministro, o pastor da diocese e, na grande instância, o Santo Padre, aquele que está contra o Papa, desculpa dizer, aquele que faz tensão contra o Santo Padre, contra o bispo diocesano, o padre, só vai semeando discórdia, desunião, e não é por aí. Porque o Cristo escolheu esses, que sou eu, que somos nós, fracos,
pecadores como todos, mas desejosos de testemunhar Jesus Cristo, de viver realmente uma vida santa. É verdade. Em unidade como? Onde o encontramos? Ainda na Assembleia reunida, formando comunidade, vivendo a experiência da fraternidade. Ah, mas eu rezo da minha casa mesmo sozinho, a minha oração é válida. Não! O Cristo disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando então a Assembleia se reúne em nome do Pai, o Senhor esteja convosco. E que a gente responde: Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, Ele está aqui conosco. Na Assembleia reunida, quando 2 ou 3, Jesus se faz presente, é promessa dele. Ele está no meio de nós. Onde está a tua fé? Ah, mas eu preciso sentir. Às vezes não tem como sentir, não precisa. Se você sente, tem certeza, não há fé. Às vezes é necessário não sentir nada para você acreditar. Pensa nisso com carinho. Ah, mas eu não sinto mais nada na missa. Mas eu creio. O testemunho maravilhoso de Santa Teresa de Calcutá, que durante anos viveu sem sentir nenhum arrepio de consolação. Santa Madre Teresa também, a Teresa d'Ávila. A quem você procura? As consolações de Deus ou o Deus das consolações? Puxão de orelha que eu levo sempre. Quem você procura? As consolações de Deus ou o Deus das consolações? Se Ele quiser me dar uma consolação, um novo alento, tudo bem, mas se não der, eu creio nele. A experiência de Jonas também. A experiência de fé, essa é a experiência de fé. O Cristo está presente quando nós estamos reunidos em seu nome. A Assembleia se reúne, a reunião acontece ali na casa, no quintal, estamos reunidos no nome dele, o Cristo está presente. Eu creio nisso, para além das limitações que possam haver ali. Às vezes é uma pessoa mais difícil, menos, eu não tenho tanto, mas eu me uno àquela pessoa, vivemos uma unidade, uma pequena comunidade ali no meu bairro, na minha comunidade, na minha rua. Nós estamos reunidos no nome dele, estamos juntos. Vejam, para acontecer um reavivar, um revigoramento da vida pastoral, para que a gente se torne de fato missionário, é necessário que nosso coração arda, é necessário que haja uma intimidade com Jesus Cristo, para que realmente possamos transbordar da graça. E é necessário que a gente então se pergunte se nós estamos bebendo da fonte da liturgia, se nós estamos vivendo em comunidade para encontrar com Jesus Cristo. Se é necessário haver esse revigoramento, é necessário que a gente se pergunte como vai a nossa alma, nosso olho a olho, a nossa face a face com Jesus. Vida ativa nasce de uma contemplação. Eu transbordo somente daquilo que eu tenho experiência de fé, daquilo que eu experimentei na minha intimidade com o Senhor. Como eu disse, é necessário fechar nossa porta e rezar no nosso quarto, é verdade, mas não exclui a minha intimidade com Jesus na comunidade. Não me exclui da participação da Santa Missa, não me exclui da minha unidade como sacerdote. Por quê? Porque Cristo se faz presente ali nessas realidades. Se eu estou unido a Ele, Ele vai revigorando em mim e na igreja aquilo que é necessário. No entanto, uma novidade, ou não é uma novidade, mas um aspecto que vai às vezes esquecido. Cristo está presente nessas todas as realidades, mas também numa outra. Por favor, o Cristo está nos pobres, e isso foi Ele quem disse. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, por favor. Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E eu completo com uma catequese uma frase dentro de uma catequese, uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa.
O pobre é também um vicarius Christi, alguém que faz as vezes do Cristo. Não no sentido de que os atos do pobre sejam os atos de Cristo, mas de que aquilo que se faz ao pobre é como se fosse feito a Cristo. Vós o fizestes a mim. Eu preciso estar em unidade com Jesus Cristo para ter aquele revigoramento, aquele robustecimento, obviamente. Encontro na liturgia, certamente. Na palavra, claro. Encontro na comunidade reunida, óbvio que sim. E um encontro também do pobre. Toda a minha experiência de fé abraça também o pobre. Não que o pobre seja divinizado, não é isso. Mas quando eu visito o encarcerado, eu estou fazendo uma visita a Cristo. Quando eu visito o doente, eu estou fazendo uma visita ao doente. Quero ter intimidade com Jesus? Passo uma noite com um doente acamado. Mas eu não vou na vigília. Uma vez eu fiquei pensando nisso. Eu fui visitar uma senhora nessas visitas que a gente faz com a Legião de Maria, a grande legião. Não sei se tem aqui, mas a legião hoje não está na moda, né? Mas se os jovens, se a juventude descobrisse a beleza da espiritualidade das ações, das visitas, dos camalhetes, de uma legião, do apostolado da oração, enfim, era com a legião. E aí fui visitar lá em Niterói. Subi um morro, entro numa casa simples, muito pobre. Uma senhora que a gente percebia que estava ali, olha, magra, ela tinha sido esgotada, estava esgotada, cansada. E ela, a primeira coisa, ficou feliz com a minha visita, a visita do padre, obviamente naquela hora, e ela disse: padre, me perdoa, porque eu não tenho ido à missa aos domingos. E ela disse assim: porque os meus 2 filhos, como você pode ver, aí eu vi os 2 filhos, os 2 com deficiências mentais, não é? Com problemas também de locomoção. Ela não tinha como ir. E ela se culpava de não ir à missa, porque estava cuidando dos 2 filhos já de idade avançada, mas estavam acamados. Veja como às vezes a gente desculpa, não é? Às vezes a gente coloca alguns pesos, não é? Ela estava em unidade com o Cristo nos pobres, aquilo do doente. É verdade que uma presença não exclui a outra, mas uma não é menor que a outra. Há uma excepcional, que é a presença eucarística, insubstituível, é verdade. Mas todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Se a gente começar a agir de certa forma assistencial, sem levar em conta essa espiritualidade, nós como igreja nos tornamos uma ONG. O Papa Francisco disse que nós não somos uma ONG, não somos uma ONG. Mas também é verdade que se nós entendermos o ir aos pobres e fazer algo por eles, é encontrar-se com Jesus Cristo, encontramos ali uma força, uma fonte de vida nova para cada um de nós. Assim como é a liturgia, a palavra de Deus, a vida comunitária. Para um revigoramento da vida pastoral, é necessário que a gente esteja unido a Jesus Cristo nessas realidades. E aí nós vamos ainda pedir o testemunho de 2 pessoas, nesse sentido daquilo que eu acabei apresentando para vocês. Beato Charles de Foucauld, beato francês, que morou vários anos na Argélia, como chama? Argélia, ele é em italiano, Argélia, não é? A frase, por favor, dele: receber o próximo é receber um membro de Jesus, uma porção do corpo de Jesus, uma parte de Jesus. Tudo o que dizemos, fazemos ao próximo é, portanto, Jesus que o recebe, que o guarda. É a Ele que é dito, é a Ele que é feito. Tudo o que eu fizer ao próximo, eu estou fazendo ao Cristo. Se nós tivéssemos essa dimensão, não é? Se nós entendêssemos essa relação,
a profundidade dessa espiritualidade, onde o outro para mim é o próprio Cristo. E por isso o que eu faço para o outro, sejam aqueles dentro de casa, mas também aqueles mais necessitados, é o próprio Cristo que eu estou realizando. Quer amar Jesus? Fico uma hora inteira de adoração, ouço a palavra, mas também o amo, cuidando das suas feridas, cuidando, visitando no presídio, indo ao encontro da carne chagada de Cristo, que estão os mais necessitados. Mas eu não fiz apenas uma menção, e não quero fazer uma menção somente de alguém que talvez a gente não conheça tanto, o Beato Charles de Foucault. Mas é claro, hoje, com maior propriedade ainda, a gente pode trazer o testemunho de Santa Dulce dos pobres, não é verdade? Por favor. O que ela disse uma vez? Uma frase, né? Se Deus viesse à nossa porta, como seria recebido? Aquele que bate à nossa porta em busca de conforto para a sua dor, para o seu sofrimento, é um outro Cristo que nos procura. Ai, não, meu feijão está queimando, não tem tempo. Mas alguém está batendo a tua porta e pedindo uma ajuda. Quando Santa Dulce fundou a obra de caridade que a gente sabe e conhece, disse que aquele hospital deveria ser o último recurso dos mais pobres. Ou seja, não poderia ninguém que fosse lá pedir ajuda deixar de ser atendido, segundo o que ela disse, e até hoje a obra está de pé. Podiam, quem fosse, qualquer hospital, ter recusado aquele enfermo por causa de dinheiro, principalmente, ou por causa das complicações da doença, mas naquele hospital, naquela obra social, ia encontrar, não é, um espaço, um acolhimento. Viveram então, de certa forma, e tem vivido essa dimensão. O outro para mim é Jesus Cristo, e principalmente aquele que está chagado, aquele que está ferido. Repito, é como um refrão, e às vezes eu funciono também assim, para um revigoramento da nossa pastoral. Não é que a gente precisa fazer uma análise de conjuntura e ver quais são as necessidades do mundo lá fora, para além da nossa realidade, e a gente entender que a gente tem que ir lá. Tem que fazer um olhar para fora, mas tem que ver como é que está a minha intimidade com Jesus. Por quê? Porque a igreja se revigora, se renova a partir da intimidade com Jesus. E eu encontro na liturgia, eu encontro na palavra, eu encontro no serviço aos pobres. Jesus é o centro, Jesus é o tronco, nós somos os ramos, Jesus é a videira. Sem mim nada podeis fazer. Por isso, a alma missionária é fruto de uma raiz profunda em Jesus Cristo. Temos o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, sem sair do Carmelo. Por quê? Porque a sua paixão por Jesus a fez ir além na oração pelas missões. Então devemos nos encontrar com Jesus, buscá-lo, estar com Ele, para que Ele nos revigore. Jesus nos sacramentos, Jesus na Eucaristia, Jesus na palavra, Jesus na comunidade reunida, Jesus no ministro ordenado, Jesus no outro necessitado. Tenho encontrado, tenho amado, tenho servido. Jesus é o centro da minha vida, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. De fato, quanto tempo eu gasto com Jesus? Das minhas 24 horas, quanto tempo eu dedico a Ele? Por favor. E aí uma breve reflexão para a gente ir terminando. Quero que você dê só um clique, só esse. A cena não dá muito para você ver, mas é uma fotografia daquele momento da Via
Crucis, da Via Sacra, no filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Lembra daquele filme que nós todos vimos? Acredito que todos nós vimos, não é? Mesmo se você não tenha visto, não tem problema. Você imagina a Via Sacra de Jesus, o Cristo, então, indo com a cruz até o Calvário. E algo que eu quero partilhar com vocês. Para mim, a cena mais bonita de todas é no momento em que, naquela via, naquele caminho, não é? Jesus é encontrado por sua mãe. Não apenas porque tem um carinho, uma fraqueza ou um débole pela Virgem Maria, não só por isso, mas porque o diretor naquela hora, coloca nos lábios de Jesus uma frase que é do Apocalipse, mas que parece uma incoerência muito grande, mas se você parar e pensar, dá todo sentido. Quando então Jesus está caído no chão, Maria vem ao encontro tentando consolá-lo. Naquele filme, Jesus olha para a Virgem Maria e diz assim: vê, mãe, eis que eu renovo todas as coisas. Essa frase é de Apocalipse 21, mas o diretor coloca ali: aparentemente é um fracasso, aparentemente é a morte de Cristo, está acabado, mas eu renovo todas as coisas. A renovação não é tudo novo, a renovação vem de dentro para fora. É uma realidade espiritual que emerge na nossa vida. A renovação nasce a partir daí. Tudo parece um fracasso, mas tem novo vigor a partir de Cristo. Ele renova todas as coisas. Vê, mãe, eu renovo todas as coisas. E o renovar não é que ele fez um pá e de repente ele já estava limpinho e já tinha feito. Não, ele foi até ao final, até a cruz. E como o Papa Francisco outro dia disse, e que tem todo o sentido, e alguém quis fazer uma leitura errada, parece que Deus fracassou ali, não é na cruz. Fracasso de Deus. Parece que terminou. Tanto é que os discípulos de Emaús saem desolados. Mas quando tudo acabou, Ele renovou todas as coisas. Quando tudo acabou, quando tudo veio a ruir. Porque esse é o jeito de Jesus. Esse é o modo de ser de Jesus. Carta de São Paulo aos Filipenses. Hino cristológico, Filipenses 2. Ele, sendo de natureza divina, ele se abaixa, se torna, se esvazia de si. E ainda mais se deixa crucificar, para depois o Pai o exaltar. Esse movimento a gente chama na missão kenosi, que é esvaziamento. Quando a gente se esvazia de si, quando a gente desce do nosso palanque, quando desce das nossas vontades, quando a gente obedece ao Pai, obedece a Cristo, a gente às vezes até vai morrer, perder as forças. Ali o Pai faz a obra, ali há a renovação, ali há a renovação. É nesse abaixamento, nesse esvaziamento de nós, pobres daqueles que desejam ser os grandes, pobres deles, querem receber um destaque por força própria, mas aquele que realmente quer ser grande no reino dos céus, se faça servidor de todos, aquele que está lá embaixo, que se esvazia para que o Pai possa exaltar. Ele renova todas as coisas dessa forma. Quando a gente entender essa dinâmica do encontro com Jesus Cristo, individual e comunitário, Jesus se tornar o centro, não os títulos, não os cargos, não as pastorais, não isso, mas o Cristo, haverá um renovamento, um revigoramento, um reacendimento do vigor eclesial, da igreja de Petrópolis, da tua pequena comunidade, da igreja universal como tal, quando o Cristo se tornar o centro, quando Ele se tornar a essência de fato.
Não que de repente não seja, nós sabemos que é, mas talvez a gente precise fazer uma avaliação e se perguntar se de fato Jesus é o centro. Porque assim nós seremos missionários, porque falaremos daquilo que a gente tem uma certeza de fé, não por aquilo que nós aprendemos ou porque alguém disse: ah, mas o padre disse que nós temos que ser missionários, então eu vou falar. Não, quando isso acontecer, de certa forma é porque eu entendi que eu fui alcançado pela graça, porque Ele me amou, entregou-se por mim na cruz, quando eu era pecador, e mesmo no meu pecado ainda me ama e me quer junto dele, me permitindo encontrá-lo e servi-lo nos mais pobres. Ali, olha, a missão, o anúncio, o testemunho vai sair pelos poros. Não vai precisar fazer uma missão assim, uma missão assada, porque vai ser natural a missão. A missão vai sair naturalmente, o testemunho vai sair naturalmente. Por ter plena consciência de ter sido encontrado por Ele e dele ser o centro da nossa vida. Esse momento de amor eu termino então com uma última citação. Não, vai ser depois. Nós vamos agora encerrar. Eu pensei que tinha ainda uma última, mas nós vamos continuar daqui a pouco a nossa reflexão. Meus irmãos, nesse intervalo que nós temos de meia hora, mesmo que a gente se distraia ali em torno da mesa e conversando, gostaria que você conversasse uma coisa específica com o teu colega. Conversa das coisas do céu com ele. Conversa das coisas que você já experimentou de Deus. Eu tive uma experiência de fé maravilhosa. Eu estava doente, e o padre foi com a unção dos enfermos e me recuperou a vida. Muitas vezes a gente, em torno da mesa, a gente conversa tantas coisas, capítulo de novela, não é verdade? E a gente esquece de partilhar com os nossos amigos as experiências que nós temos. Você, esposa e esposa, lembra do dia do nosso matrimônio? O sacramento, Cristo nos uniu. Meu bem, meu amor, nós somos um só. Olha que lindo. E olha para trás, nós fizemos 35 anos de caminhada. Se não fosse o Cristo no meio de nós, a gente teria separado. Ao invés da gente conversar um monte de coisas, converse da tua intimidade com Jesus. Eu encontrei Jesus quando eu fui visitar aquela pessoa. A minha visita deu um revigoramento tão grande em mim como no outro. Ou seja, nessa meia hora, enquanto estamos à mesa, partilhe a tua experiência de fé e de amor com Jesus, com o teu irmão. Por quê? Porque quando a gente, partilha, estamos unidos, Ele está no meio de nós. E aí já é o gancho para a nossa próxima formação daqui meia hora.